Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso sexto episódio do Vila Morena, que é uma série que fazemos aqui no República de Ideias, o podcast e também vídeos do Ateliê de Humanidades. Para quem queira conhecer o República de Ideias e assistir os outros episódios do Vila Morena, é só entrar no ateliêdehumanidades.com ou nos procurar no canal do YouTube e também no armazenador de podcast, o República de Ideias. Nesse nosso episódio sexto do Vila Morena, a gente demorou um pouquinho de tempo para poder publicá-lo, e em homenagem a essa demora, vamos tratar hoje de nada mais do que de tempo, né, Marcos? A ironia da história, mas nada sobre o tempo lento, mas sim sobre o tempo na teoria de Hermínio Martins. Para a gente começar a bater bola aqui, deixa eu primeiro fazer a apresentação para quem está vendo o primeiro episódio aqui hoje, do Marcos Lacerda. Olá, Marcos, tudo bem? Oi, André, tudo bom? O Marcos Lacerda, para quem não o conhece, é autor do livro Sociedades Tecnociências de Mercadorias, que foi publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, que é uma introdução à obra do Hermínio Martins, e também é organizador, junto comigo, André Manelli, do livro Sociologia das Tecnociências Contemporâneas, que apresenta, né, uma reunião de ensaios de pesquisadores da Universidade de Lisboa e, sobretudo, uma apresentação com entrevista da obra de um importante sociólogo português, parceiro nosso, né, amigo pessoal, ex-orientador de Marcos Lacerda, também parceiro nosso, meu e do Ateliê de Humanidades, que é o José Luiz Garcia. Bem, nesse sexto episódio de hoje, nós vamos avançar ainda em diálogo com o livro do Marcos Lacerda, que é o Sociedade das Tecnociências de Mercadorias. Marcos, vamos trabalhar hoje de tempo, articulando dois artigos que são artigos centrais da obra de Hermínio Martins. Quais são eles? O primeiro é um nome fácil, o segundo eu não consegui decorar. Quais são os artigos que a gente vai dialogar hoje? Bom, hoje a gente vai trabalhar com esse eixo significativo do pensamento do Hermínio Martins, né? Porque tem o eixo da análise sociológica e política de Portugal, né? Tem o eixo da sociologia e filosofia da ciência e das tecnociências, e tem esse eixo que a gente vai trabalhar hoje, que é o ligado à teoria social e teoria sociológica. Tá? Então, nele, existem dois textos que tratam especificamente da problemática do tempo na teoria. Um de 74, chamado Tempo e Teoria em Sociologia, é um texto inaugurador, digamos assim, de uma reflexão que vai permanecer na obra do Hermínio, né? E outro com um título mais longo, Tempo e Explicação, Pré-formação, Epigênese e Pseudomorfose nos estudos comparativos em ciências sociais. Portanto, É um são esses título que é um dois. teste de memória, né? É um teste de memória, porque é um título longo, né? E poderia dizer só tempo e explicação, né? E então são esses dois textos e, e neles há muitos aspectos a ser realçados, obviamente, desses dois textos, mas é interessante de trabalhar com eles em contato, né? Não só pelo tema do tempo, claro que o tema do tempo, obviamente, é central, né? Mas primeiro, o primeiro aspecto é que eles revelam a própria forma de movimentação do pensamento do Hermínio Martins em todos os textos dele, tá? E que se dá sempre de modo duplo. Tá? Então você tem, de um lado, um diagnóstico do tempo presente, mas um diagnóstico muito delicado, com muito cuidado, tá certo? Como uma crítica imanente, digamos assim. E do outro lado, você tem sempre uma apresentação de uma alternativa crítica. Então você tem, digamos assim, a descrição do diagnóstico do presente, digamos assim, e você tem uma crítica, ou melhor, a apresentação de uma alternativa crítica. E esse movimento é constante na obra do Hermínio Martins,
Eu diria que, basicamente, em todos os textos. Então, a gente vai conversar pegando esses dois artigos, como sendo uma antítese de outro, e começando, então, com este que é sobre o diagnóstico do tempo presente. Né? Como é que ele diagnostica o tempo? Quais são os elementos que estão presentes nesse artigo? Ótimo, porque aí é ótimo você dizer que se você me antecipa, porque, de fato, o primeiro apresenta um diagnóstico, que é esse tempo e teoria. O segundo apresenta uma alternativa crítica, que é o tempo e explicação. Eu vou resumir o título assim, né? Ainda mais, tá, sabe, André, para organizar, digamos assim, a nossa conversa, né? Eu diria que é possível, e esse é parte do esforço da construção de aproximação entre esses textos, né? Destacar 3 elementos centrais de cada um deles. Então, existem 3 elementos centrais no texto primeiro, e existem 3 elementos centrais no segundo texto. Esses 3 elementos, eles atuam como uma espécie de opostos simétricos, entendeu? Em contrapontos. Nós vamos agora destacar o primeiro. Portanto, os 3 elementos centrais no primeiro texto. Esse texto, Tempo e Teoria, escrito em 74, né, faz um diagnóstico do contexto da teoria social e sociológica daquele momento. E o que via o Hermínio era uma espécie de desenvolvimento de uma série de novas teorias sociológicas, digamos assim, e que todas elas se contrapunham ao estrutural funcionalismo. E que todas elas, em grande medida, colocavam em xeque a inexistência de uma reflexão mais acurada, em relação à problemática da contingência. Entende? Problemática da contingência. E essa problemática da contingência vinculava, por sua vez, a uma ideia que, na perspectiva do Hermínio, é central para entender essas novas teorias sociológicas, que é o pressuposto da autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social. Então, haveria uma autonomia, uma independência, tá, em relação a questões estruturais, sistêmicas ou mesmo históricas. Esse pressuposto conduz a um segundo, e que é crucial para a nossa reflexão, que é uma espécie de desconfiança, não, desculpa, que é uma espécie de construção de uma outra percepção sobre a relação do tempo com os fenômenos sociais. O pressuposto de autonomia, de sentido dos microfenômenos da vida social, eu diria, está diretamente associado a uma concepção de tempo, não como totalidade que produz uma síntese, ainda que cambiante, né, entre os fenômenos sociais, mas como temporalidades dispersas, autorreferentes e autônomas, com as suas próprias lógicas, tanto de reprodução quanto de mudança. E esse é o nosso segundo elemento do texto. É o pressuposto que eu chamei de pluritemporalidades, novamente, autorreferentes e autônomas, como se a realidade social fosse construída, de um lado, microfenômenos com sua própria autonomia de sentido, portanto, desvinculados de sistemas, de estrutura, ou de próprios processos históricos, digamos assim, e, do outro lado, esses microfenômenos tendo a sua própria temporalidade, certo? E atuando de forma paralela, sem qualquer meio de articulação ou mediação. E aí a gente chega no terceiro elemento central, que é um dos conceitos centrais da obra do Hermínio, dessa dimensão de teoria social e teoria sociológica, que é o conceito de cesurismo. O Hermínio chega a dizer que o cesurismo é quase um operador invariante das teorias sociais e sociológicas
contemporânea. O que é o cesurismo, propriamente? É um pressuposto de que os fenômenos sociais, veja só, existe uma autonomia de sentido, existe uma temporalidade própria, e aí vem um terceiro elemento, existe uma descontinuidade radical entre eles. Portanto, a realidade social, se é que dá para falar nesses termos, né, de uma realidade social, na verdade, dentro dessa perspectiva, parece haver muito mais realidades sociais descontínuas, autorreferentes, autônomas, com suas próprias temporalidades. Digamos, eu diria que o cesurismo, ele sintetiza, entende? Essas ideias, essas dois elementos anteriores, né? A autonomia dos microfenômenos e sociais e temporalidades dispersas, autônomas e autorreferentes. Então, aqui é como se a gente construísse uma imagem de pensamento, para usar esse termo, tá? Sobre a realidade social, e como eu falei, talvez a gente não pudesse nem falar em realidade social, mas em realidades, em mundos, certo? E é como se cada mundo, cada realidade tivesse sua própria lógica de validação heurística também. Daí que, avançando um pouco, e não é o que a gente vai tratar aqui, mas vai tratar num outro vídeo, mais propriamente sobre a filosofia e sociologia da ciência, mas avançando um pouco, dá para dizer que essa concepção de realidade social cesurista, né, conduz a uma espécie de... Conduz não, se aproxima, é análoga aos muitos relativismos que compõem também esse novo enquadramento epistêmico, digamos assim, que o Hermínio analisa nesse texto. Enquanto você estava descrevendo esse diagnóstico e os três elementos, eu estava lembrando tanto dos pensamentos pós-estruturalistas, as filosofias pós-estruturalistas, como uma expressão desse tipo de concepção de temporalidade, e também do chamado pós-modernismo, a crise das grandes narrativas do pós-modernismo, né? Alguma coisa de esgotamento das narrativas que davam uma teologia histórica e permitia uma síntese de diversas, se fosse considerado, diversos fluxos temporais distintos numa grande linha do tempo. Esse texto de 70 e poucos, né? Ele está meio que trazendo a emergência dessas duas questões, né? O pós-estruturalismo quanto constelação de pensamento e o pós-modernismo quanto determinada concepção de época histórica. Ele dialoga com essas duas frentes? Eu diria que há uma sintonia direta, né, com essas duas frentes e que depois vai ser melhor explicitadas no futuro. Tanto que o texto famoso, né, da condição pós-moderna é de 79, né? Mas, evidentemente, já havia uma movimentação de construção de um ideário que atingia todas as dimensões da vida social e que depois foi nomeada, né, como pós-moderno. E que, no âmbito do pensamento teórico, conceitual, é mais ligado ao pós-estruturalismo. Mas, com certeza, a conversa com essa ambiência, tá? O diagnóstico tem relação com essa ambiência. De fato, não há uma meio de articulação e de mediação desses fragmentos. E são fragmentos singulares, inconciliáveis e que não permitem qualquer tipo de contato, né? Cada fenômeno social tem a sua realidade própria. Então, de fato, existe uma analogia direta com a construção dessa ambiência que depois vai fundamentar esses relativismos, né? Epistêmico, ontológico e também moral normativo, né? É curioso porque essa questão das metanarrativas, né? Se a gente for pensar a partir do Lyotard, claro, tem a metanarrativa ligada à ideia de emancipação da humanidade, mais propriamente relacionada à Revolução Francesa, né? Tem, claro, a metanarrativa ligada à movimentação do espírito, né?
mais propriamente associado ao idealismo alemão, né? Mas também tem a metanarrativa do marxismo, que depois vai aparecer na obra posterior, né, do Lyotard, e, no entanto, tem uma grande metanarrativa que fica ocultada, né, que é da racionalidade instrumental estratégica do capital, né? Porque o que a gente vai ver poucos anos depois é uma espécie de triunfo de uma única metanarrativa, que é da globalização, né? Do triunfo da ideia de sociedade de mercado, de fim da história, de não há alternativa à racionalidade instrumental estratégica. A própria arte, né? As vanguardas modernistas perdem sua força crítica. Olha só, André, a própria ideia de forma crítica como valor estético perde sentido e a própria arte se vincula alegremente ao mercado. Portanto, você É o tem surgimento da arte contemporânea, né, do paradigma da arte contemporânea com essa conexão próxima com o mercado. Estava pensando desse discurso do fim da história que emerge, chegamos numa linha do tempo até o Trump, e agora o fim do Trump, infelizmente. né? Veremos se essa nova direita, como se chamam, né? Direita high-tech, a direita pós-moderna, aliás, é a realização do pós-moderno na sua máxima magnitude, né? Nada mais pós-moderno do que essa direita digital e high-tech, essa direita da pós-verdade, essa direita da É o desinformação. agonismo que o Lyotard estava lutando, né? Ele só não pensou com esse agonismo de direita, né? Isso. Mas depois, no final, em certa medida, ele tem uma visão do capitalismo, uma visão naturalista do capitalismo, sabe? Pré-reflexiva, e quase como se o capitalismo fosse uma essência da natureza humana, entende? E é curioso isso, mas não, claro, não foi porque ele fez parte do socialismo barbárie, né? Tem uma história própria, mas esse slogan, né, do fim das metas narrativas, que isso virou um slogan, né, é completamente falso, né? Aliás, a obra do Hermínio é uma obra, aí é interessante você mencionar isso, porque o que o Hermínio vai mostrar, esse esforço que a gente está fazendo de reflexão para apresentar esses elementos centrais, sobretudo o cesurismo, mostram que existe um lugar de articulação. O lugar de articulação é o pressuposto da descontinuidade radical entre os fenômenos. O cesurismo é um operador invariável, invariante, um operador que cria, digamos assim, é um invariante. O cesurismo é um invariante de uma situação que supostamente não admite mais invariantes. Entendeu? Então há um invariante. Então o Hermínio está fazendo esse esforço de explicitar esse invariante, sabe? Que está presente, embora o pressuposto, como eu posso dizer, o pressuposto seja de que não há mais invariantes, né? Você tem uma série de variações que não se encontram. E, portanto, você tem... Engraçado, né? Porque a gente pode referir isso também à questão atual, né, das redes digitais. Né? As redes digitais têm os seus grupos autônomos, autorreferentes, com suas próprias verdades, com seus próprios mundos, as tais bolhas, como chamam, e que não se comunicam, a não ser que cada grupo tem uma lógica, concepção de verdade. A verdade, na verdade, é viralizar uma mensagem, não importa se ela é falsa ou é verdadeira, se ela é eticamente aceitável ou não, importa que ela ganhe força. Tudo é lógico, são grupos de poder que precisam viralizar suas mensagens e com isso vencer o conflito. E, no entanto, existe algo por detrás, vamos dizer assim, né? Que é a própria racionalidade instrumental, estratégica, né? E, portanto, é uma vitória do mercado. Eu sou daqueles que acham que a cybercultura é a intensificação mais radical da indústria cultural e não o seu contraponto. Todos nós, né, fazemos das nossas vidas uma espécie de espetáculo permanente. É o horror. Sobre isso, leiam o capítulo do Marcos no livro Cartografias da Crítica, que é publicado pela Ateliê de Humanidades. Isso. Capítulo que eu escrevi com a antropóloga Daphne Cordeiro, né? Justamente sobre essa dimensão, a indústria cultural como cybercultura, ou a cybercultura como indústria cultural 2.0, mas enfim. E aí, André, a gente entra no segundo texto. O segundo texto tem por explicação
é a apresentação da alternativa crítica a esse diagnóstico, tá certo? E ele também apresenta 3 elementos centrais que atravessam o texto. Mas esses elementos têm que ser vistos como opostos simétricos, como contrapontos críticos aos elementos que a gente apresentou. Então, pois bem, se no primeiro caso a gente tem como, né, como o primeiro elemento do primeiro texto é o pressuposto da autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social, o primeiro elemento do segundo texto é um contraponto a isso. É o pressuposto, na verdade, das interações mútuas, interdependentes entre os fenômenos sociais. Então, há interações mútuas. A ideia de autonomia de sentido dos microfenômenos não faz sentido. Portanto, o segundo texto é um confronto, certo? O que a gente tem são interações mútuas interdependentes entre os fenômenos sociais que geram uma série de estratificações, tá? E mesmo hierarquias, digamos assim, e que por sua vez geram, digamos assim, espelhamentos entre estrutura, cultura, o tempo histórico, articulações, mediações. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, que já está presente em potência no primeiro, é o tempo histórico como síntese. Portanto, em contraponto à ideia de temporalidades dispersas, autorreferentes e autônomas, você tem um tempo histórico que produz uma síntese e que gera uma articulação entre essas interações mútuas, certo? Gera uma articulação e uma mediação. Não quer dizer que a articulação ela conduza necessariamente a um espaço social homogêneo. Essa é uma ideia falsa, certo? Essa é uma ideia falsa. Não se nega a heterogeneidade. Só que é uma heterogeneidade estratificada. Só que essa heterogeneidade estratificada ela é atravessada pelo tempo histórico, tanto numa dimensão estrutural quanto cultural. Entende? Então existe um tempo histórico presente. Essa é a ideia de tempo, é radicalmente distinta da ideia de temporalidades dispersas, né? Sem contato. Pois bem, essa noção de tempo histórico conduz ao terceiro elemento, que por sua vez é o contraponto do elemento, terceiro elemento do texto anterior, que é o cesurismo, né? Agora a gente tem o terceiro elemento aqui, que é o pré-formacionismo. O pré-formacionismo, parece que já fica claro, é obviamente avesso à ideia de descontinuidade radical e de temporalidades dispersas. Entende? Nesse caso, meio que você desloca numa concepção cesurista que lembra muito a ideia de episteme de Foucault, ou das concepções de microfísica do poder, ou toda aquela molecularidade de Deleuze, tudo aquilo do pós-estruturalismo, e você chega aí no pré-formacionismo muito mais no universo de um Norbert Elias, universo da longa duração. Perfeito. Norbert Elias, o Louis Dumont, sabe? Você tem processos históricos que até de dimensão milenar, até que ficam num limite entre o mito e a história, entendeu? E que atuam mesmo em contextos de ação e de interação contemporâneos. Então, esse conceito de pré-formacionismo ele traz um segundo, que é o da contemporaneidade do não contemporâneo. Portanto, o não contemporâneo atua mesmo em contextos de ação contemporâneos. E é um elemento muito importante para a gente tentar compreender o sentido da ação social em situações de interação contemporânea. Portanto, é o avesso de qualquer tipo de contextualismo. Portanto, é o avesso de qualquer ideia de autonomia de sentido dos microfenômenos da vida social. Entende? Não é possível pensar nesses termos.
porque os processos históricos estão atuando ainda. Não quer dizer que eles engessam e condicionam de forma mecânica a ação social. Não, não é isso. Mas eles atuam. Às vezes até como fantasmagoria. Mas eles atuam. Então, eles têm um nível de atuação. Portanto, eles não podem ser de uma hora para outra eliminados. É por isso que isso é radicalmente contrário com qualquer ideia de descontinuidade radical, né? Qualquer ideia de inexistência de articulação, de mediação. Veja como esses três elementos do segundo texto servem como uma espécie de contraponto e oposto simétrico. Estou insistindo nisso. E mostram que o pensamento do Hermínio Martins, né, no meu entender, não é no entender de todos os analistas da obra dele, mas no meu entender, é um pensamento sistêmico, é um pensamento estrutural. E é um pensamento da racionalidade crítica moderna por excelência. Entende? Então, portanto, passando para a conclusão, o que a gente tem aqui? A gente tem uma espécie de duplo movimento do pensamento, que se mostra, do pensamento do Hermínio, que se explicitam nesses dois textos, certo? Um diagnóstico crítico de um lado e do outro uma alternativa crítica. A gente tem também a ideia de que cada um desses textos é possível realçar três elementos centrais, né? E que a gente tem também uma ideia de que cada elemento central se apresenta como espelhamento no primeiro texto e no segundo texto. Então, a autonomia dos microfenômenos da vida social espelha o contrário, né? Que é o pressuposto das interações mútuas. Temporalidades dispersas autorreferentes espelha o contrário, que é o pressuposto de um tempo histórico, certo? E, por fim, cesurismo, espelho contrário, que é a ideia do pré-formacionismo. Portanto, essa é a minha ideia de fala hoje. E, para concluir, eu acho que essa questão do pré-formacionismo vai impactar, sobretudo, na concepção dele sobre Portugal, né? Sobre a história de Portugal, a parte da sociologia política. Ele traz elementos desse pré-formacionismo e também dialogam bastante com aquelas duas vertentes que a gente trabalhou nos episódios anteriores, né? Sobretudo, acho que é a dimensão mais próxima da vertente mitopoética, né? É uma forma pela qual a vertente micropoética atuaria na teoria social do nosso Hermínio? Isso, com certeza. Isso mostra que a dialética do esclarecimento à portuguesa no Hermínio Martins atua de forma cambiante, né? Então a dimensão mitopoética está presente e a racionalidade crítica também, né? Existe essa tensão. Isso mostra também, por exemplo, sobre Portugal, aos textos em que o Hermínio chega a, digamos assim, a acompanhar a ideia de que no Portugal medieval pré-descobrimento havia já uma espécie de pré-figuração realizada de uma democracia federalista, entende? De uma espécie de modernidade antecipada. Modernidade antecipada que depois entrou num processo de decadência por conta do que a gente discutiu na parte associada ao decadentismo, digamos assim, e as conferências democráticas, lembra? A gente falando essa de Queiroz, Antero de Quental, do Antônio Sérgio, os três grandes elementos que levaram a uma decadência portuguesa, né, associadas ao Império, associadas à Inquisição, né? Enfim. Então, de fato, ele conversa com isso também. E conversa também com outro tema fundamental, que é o patrimonialismo. Então, nesse livro mesmo, Texto Tempo e Explicação, ele está conversando com Raimundo Faur, por exemplo. E ele está se indagando também sobre o porquê que a Europa mediterrânea e talvez o mundo lusófono, digamos assim, não consegue realizar
a democracia tal qual no modelo do Ocidente europeu. Parece haver entraves. E esses entraves parecem ser de ordem cultural. E parecem vir de traços culturais milenares. Entendeu? Veja só que interessante. Então, então ele está discutindo com isso também. E, de fato, você tem razão. A problemática da dialética do esclarecimento portuguesa, as questões ligadas à discussão sobre a Europa Mediterrânea, sobre a singularidade ou não dos processos históricos na Europa Mediterrânea, no mundo ibérico e no mundo lusófono, certo? E essa questão do patrimonialismo também, como traço cultural presente, fazem parte também da reflexão desse texto, e, portanto, informam o modo de pensar o mundo social, político, histórico, na teoria do Hermínio Martins. Eu acho, assim, que você tem uma música aí na cabeça que eu acho, eu chutaria, mas eu vou deixar você falar. Qual é a música que... Pior que não. Não tem nenhuma? Não, eu vou então citar uma inesperada. E eu não sei se nós já apresentamos ela aqui, eu acho que não. Que é Maio Maduro Maio, do Zeca Afonso. Zeca Com certeza Afonso. não conheço. Maio Maduro Maio. Maduro Maio. Zeca Afonso é um compositor da geração da canção de intervenção, que é uma geração da década de 60, canção crítica, política e tal, mas eles eram brilhantes demais, não eram só canções políticas assim, eram excelentes compositores, cancionistas. E uma canção do Zeca Afonso é até hoje cantada no 25 de abril, que é a data da Revolução Democrática dos Cravos, né? Que é Grândola Vila Morena, que dá título à nossa série, né? A Vila Morena. Vila Morena vem daí, da canção Grândola Vila Morena, que é o hino da Revolução, virou o hino da Revolução dos Cravos, da Revolução de 74. Ele é um compositor brilhante, tem um repertório excepcional, tá? E tem um trabalho lírico incrível, sabe? E foi gravado no Brasil também. Essa Maio Maduro Maio foi gravada pela Nara Leão, lindissimamente, mas a versão dele é melhor, entendeu? A versão dele é melhor. É uma das canções mais bonitas do ponto de vista tanto da poética, mas também da harmonia, da melodia. É linda, é estranha, uma canção estranha, e ao mesmo tempo tem uma coisa de um lirismo agradável, né? Não violento, afiado, né? Tem um lirismo mais agradável, mas com uma poética muito sofisticada e com uma harmonia linda e estranha. Tá? Então é incrível. Maio Maduro Maio, eu não sei qual era a canção que você achava. Vamos lá, Maio Maduro Maio. Na verdade, eu pensei em outra que não teria como você pensar, porque ela não é portuguesa. Me veio à cabeça a música do Caetano, Tempo, 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 Tempo. Ah, tá. Não, Maio Maduro Maio é tão bonita. Melhor. É tão bonita quanto é. Vamos ser políticos, como se diz, né? Tão bonita quanto. Mas essa canção é linda. O Caetano tem um conjunto de canções sobre o tempo muito bonitas. Essa tem Oração ao Tempo, né? Essa do Cinema Transcendental, que é o disco dele de 79, um grande disco, tem grandes canções. Tem trilhos urbanos, que também é sobre o tempo, em certa medida. É uma grande canção. Não é. O interessante é que esses artistas portugueses, Zeca Afonso, que eu mencionei, o José Mário Branco, o Sérgio Godinho, o Fausto, eles são contemporâneos a esses grandes brasileiros. Contemporâneos ao Caetano, ao Chico, ao Gil, ao Milton Nascimento, sabe? E é interessante que a gente conhece pouco, tá, dele, mesmo para quem conhece bem a canção brasileira, conhece pouco esses cancionistas portugueses, e eles diria que são tão interessantes quanto, não há dúvida. Embora a canção moderna brasileira seja uma referência mundial, com razão, né? Mas essa canção moderna portuguesa é tão interessante quanto. Eu até dou uma dica, vale a pena pesquisar, ouvir,
para entender isso que eu estou te dizendo, sabe? Então, o Zeca Afonso é certamente tão grande quanto esses grandes e incríveis artistas brasileiros. Vamos lá. Maio Maduro Maio, de Zeca Afonso. Ele já foi uma vez aqui, é a segunda vez dele aqui no Vila Morena. Pessoal, e ele também apareceu como próprio inspirador do nome Vila Morena, né? Pelo Vila Morena. Bem, pessoal, nos vemos no próximo episódio. Quem viu esse não viu os outros, por favor, conheça lá os episódios, nos assista. Um abração, tchau, tchau. Maduro Maio, quem te pintou? Quem te quebrou o encanto nunca te amou. Raiava o sol já no sul. E uma falua vinha lá de Istambul. Sempre depois da sesta, chamando as flores, era o dia da festa, maio de amores. Era o dia de cantar. E uma falua andava ao longe a vagar.